Olá, amigos, Talmidim, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula importante para todos vocês. Em nossa palestra de hoje, nós queremos esclarecer alguns conceitos sobre o estado do homem após a morte, sobre a recompensa, sobre a ressurreição. Porque eu entendo que não adianta a gente estar entendendo alguma coisa com respeito à salvação e não estarmos entendendo o que vai acontecer com as pessoas. Bom, uma das coisas mais importantes que nós temos com respeito ao futuro é entendermos sobre por que a ressurreição, por que a necessidade da ressurreição dos mortos. Muitos acreditam que são imortais e acham que após a morte passam de um estágio para outro. Acreditam que são imortais. Então isso é muito importante, lembrando que lá no Éden, Satã disse para o homem que o homem não ia morrer. Então a primeira pregação da imortalidade foi lá no Éden. Então, alguns acreditam que vão seguir vivos em uma outra dimensão e que vão estar num suposto paraíso intermediário. Então, nesse período, até que venha Yeshua, muitos acreditam que os mortos estão num paraíso intermediário. Outros, hoje poucos, mas entendem também que após a morte a pessoa morre, mas imediatamente dele sai o que eles chamam de alma e aquela alma vai para o céu, imediatamente. Então é comum a gente ver no nosso país, quando morre uma pessoa, as pessoas já dizem, olha, ele está lá no céu, ele está bem, não é? Nós estamos com você aqui e tal, como se a pessoa estivesse consciente e como se a pessoa, como se do corpo saísse uma outra pessoa e essa pessoa continuava viva numa outra dimensão e no próprio céu, na presença de Deus. Agora, tudo isso se origina onde? No paganismo. Até mesmo entre o nosso povo, há aqueles que assimilaram do paganismo a ideia da imortalidade da alma. Então, é necessário que a gente entenda bem isso, o que vem a ser alma, o que vem a ser espírito, que há uma confusão nesse sentido também. O que é alma, o que é espírito? Então, nós vamos ver, obviamente, com o decorrer dos nossos estudos, com mais clareza o que vem a ser isso aí. Né? Bom, o que as Escrituras ensinam que acontece com a pessoa após a morte? Muitos até usam aquela expressão, aonde é que nós vamos deixar o corpo? Então, a pessoa morta já passa a ser tratada de o corpo. Onde é que nós vamos deixar o corpo? Vamos ver aí o que ensina as Escrituras sobre o estado após a morte. Será que a Bíblia ensina que a pessoa está consciente? Não. A Bíblia não ensina isso. E eu quero lembrar que o nosso judaísmo é o judaísmo bíblico. Judaísmo baseado na Torá, baseado no Tanar. Então, não é um judaísmo baseado em conceitos filosóficos, místicos, enfim, é baseado na Bíblia. De acordo com a Bíblia, após a morte, o homem dorme. O homem entra no estado de sonolência. O que acontece quando a gente dorme? A gente se esquece de tudo. A gente fica totalmente inconsciente. Mesmo que uma pessoa
fale conosco, nós não ouvimos e não podemos dar nenhuma resposta, porque estamos inconscientes, dormindo. A morte também é um estágio, um estado de inconsciência. Nós vamos ver aí alguns versículos bíblicos que vão nos ensinar. Yeshua, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos... Olha o detalhe importante, João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão. Então, para Yeshua, aonde é que as pessoas estão? Vem a hora em que os que estão nos sepulcros. Então, na verdade, a pessoa quando morre, vai para onde? Para o sepulcro, vai para o pó da terra. Vem a hora, a palavra de Yeshua. Não vos maravilheis disto, porque a hora vem em que todos os que se acham nos túmulos ou nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que tiverem feito bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, o que o texto está dizendo? Que as pessoas permanecem nos túmulos. E, no momento da ressurreição, os que estiverem feito bem, sairão para a ressurreição da vida, ressuscitarão, voltarão a viver, que é isso que quer dizer ressurreição, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação ou do juízo. Convém lembrar também que a Bíblia fala em duas ressurreições. Apocalipse fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem-aventurado aqueles, vamos procurar esse texto aqui para vocês em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Vamos ver aqui. Aqui no capítulo 20 de Apocalipse, nos diz o seguinte, versículo 5, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, meu amigo, vai ocorrer na vinda de Yeshua. Shaul Hachalia fala isso lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, na carta aos Tessalonicenses, que na vinda dele os santos que morreram ressuscitarão primeiro. Continuando no Apocalipse 20, o versículo 6 diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus e de Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. Então o texto nos fala em duas ressurreições. A primeira, para os santos que morreram, e convém a gente lembrar que isso ocorrerá no momento do arrebatamento. Não é um rapto, é um arrebatamento, com o objetivo de ajuntamento dos santos. O arrebatamento vai ser: ressuscitam primeiro os santos mortos, retomam os seus corpos, lembrando vocês que João 5 falou que os mortos sairão dos sepulcros. Então a ressurreição é da sepultura. Tá? E ressuscitarão para a vida eterna, mas já ressuscitarão transformados. Os seus corpos físicos já serão semelhantes ao de Mashiach, ao de Yeshua, ao dos anjos, tá? Incorruptíveis, diz Paulo, ressuscitarão incorruptíveis. Terão corpos, sim, mas incorruptíveis. E os santos que estiverem vivos, estes serão transformados. Esses, digamos assim, que uma morte muito rápida, já seguida da ressurreição, uma transformação, né? Porque não deixa de ser uma morte. Ele sai do estado físico para um estado transformado, como os santos que ressuscitaram das sepulturas. Junto os santos mortos, ressuscitados, mas os santos vivos transformados serão arrebatados. Para ir para o céu? Não. Serão arrebatados e levados para Jerusalém, para as nuvens de Jerusalém. E lá, sobre as nuvens de Jerusalém, ocorrerá o encontro deles com Yeshua. Yeshua desce, se encontra com esse povo, os santos ressuscitados e os santos vivos transformados, desce sobre Jerusalém. Mateus 25, 31 vai falar isso, que o Filho do Homem, quando ele vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Que trono é este que ele vai se assentar? É o trono de Davi, seu pai. Diz o texto lá de Lucas, que Deus lhe deu o trono de Davi, seu pai. E ele vai se assentar no trono, então, na sua vinda. Então, não haverá rapto secreto e não haverá um traslado dos santos para o céu. Não haverá um reinado no céu, nem por 3 anos e meio, nem por 7 anos, e tampouco por 1000 anos. Não haverá reinado no céu. Esses santos das nuvens descem sobre Jerusalém, terrena, Yeshua encerra a batalha do Armagedon, Yeshua impede que a cidade de Jerusalém seja destruída e começa o seu reinado. Tá? Então, são detalhes. Primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? Bom, nós teremos o reinado de 1000 anos, Yeshua vai assumir, as nações da terra vão entregar o reino a Yeshua. Está no capítulo 11 de Apocalipse, vamos já ver aqui, capítulo 11, versículo 15. E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor
e do seu Mashiach. E ele reinará para todo o sempre. Então, quando Yeshua ocupa o trono de Davi em Jerusalém, acaba com a guerra do Armagedon, com a guerra que está atingindo e destruindo todo o planeta, todos os habitantes do planeta. Pedro vai falar, os elementos ardendo se fundirão, porque todos os elementos nucleares, as bombas que tem, serão ativadas. E Yeshua impedirá uma destruição total do planeta, assentando no trono de Davi e começando o seu reinado. O reinado de Yeshua se estenderá por 1000 anos. Se Deus quiser, oportunamente, nós teremos aqui também um curso de profecias bíblicas. Já estamos trabalhando em cima disso e esse curso, obviamente, vos dará mais luz e mais conhecimento sobre a escatologia bíblica. No início do milênio, Rassatã, o diabo, será preso. A prisão de Satanás significa que ele vai ficar impedido de agir, ele e os seus anjos. Durante o período de 1000 anos, o diabo e os seus anjos estarão presos. Os que restarem de todas as nações vão servir a Deus durante o milênio, vão novamente preencher a terra, e no fim do milênio, a terra estará totalmente restaurada, com Yeshua no poder, e então, no final do milênio, Rassatã será solto. Rassatã solto no fim do milênio? Sim. E ele vai fazer o que no final do milênio? Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, que já preencheram o planeta de novo. Ele sairá a enganar. E ele vai conseguir enganar uma parte dessa humanidade que viveu 1000 anos sobre o governo de Mashiach. Rassatã vai conseguir enganar uma parte. E aí, esses serão mortos e Rassatã será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre para ser destruído. E nesse final de milênio, ocorrerá então a ressurreição dos demais mortos. Lembre que eu falei que são 2 ressurreições. Uma na vinda de Yeshua e outra no final do milênio. No final do milênio, para os ímpios. Todos os demais homens ressuscitarão e serão julgados. Julgados, condenados e lançados também no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Antes que comece então o Olam Rabá, o reino eterno, a própria morte será destruída. Não haverá mais morte. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, verso 24 a 28, fala que convém que Mashiach reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés, e diz, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Lembrando também que tanto Rassatã, como os ímpios julgados, e como aqueles que no final do milênio aderiram à prédica de Rassatã, serão lançados no lago de fogo e enxofre e serão destruídos. O fogo, eles não vão ficar eternamente queimando no fogo. Eles vão ser destruídos pelo fogo. E ponto. O fogo não é um fogo que vai queimá-los eternamente. Não. Lembrando que Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. E, no entanto, se você for naquela região, você não vai ver fogo nenhum. Ou seja, sofreram a pena do fogo eterno. Foram destruídas as 2 cidades para sempre,
Por isso que o fogo é eterno, destrói para sempre. Não tem como apagar esse fogo enquanto ele não conclui o seu processo de destruição. Agora, eu lembrei aqui de um detalhe para esclarecer a vocês. Shaul Hachalia fala que o salário do pecado é a morte. Então, como é que nós entendemos isso? Que quando o homem ele não serve a Deus, ele morre, a morte física. Mas ele ainda vai sofrer o dano da segunda morte, que é a recompensa do pecado. A primeira morte eu diria que é uma consequência. Pecou, envelhece e morre. A segunda morte é a consequência, sofrer os danos, sofrer a pena da consequência de ter vivido uma vida pecaminosa sem servir a Deus. Aí acontece aquilo que a gente fala, né? Salvação. A gente tem que procurar a salvação. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Certeza de que não estamos em pecado. Certeza que estamos bem diante de Deus. Passamos pelo processo de conversão. Arrependemos dos nossos pecados, mediante o conhecimento da Torá. Tá? Não existe outra maneira de você servir a Deus se você não conhecer a Torá. Porque é a Torá que vai revelar quem é Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer de cada um de nós. É a Torá que vai revelar isso. Então, como é que você pode se arrepender dos seus pecados? E o pecado é a transgressão da Torá. Como é que você pode se arrepender dos seus pecados se você não sabe o que é pecado? Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele já fala que o pecado é a transgressão da Torá, transgressão da lei. É o pecado. Então você precisa conhecer a Torá, se arrepender e aí passar pela purificação dos seus pecados, que vai ocorrer através do batismo, através da imersão, através da tevilá. Mas o que acontece com a tevilá? Quando eu sou imerso na água, eu sou imerso em nome de Yeshua, em nome do Messias, em nome do Cordeiro de Deus que morreu e que trouxe a remissão dos meus pecados. Eu sou imerso nele, em nome dele. Para quê? Para perdão de todos os meus pecados. E ele se torna o meu cordeiro para sempre. Porque não significa que eu tendo sido batizado, que nunca mais eu vou pecar. Sou humano, vou procurar viver uma vida de tzadik, mas com certeza, devido à minha natureza humana, eu vou pecar. Aí eu tenho o meu cordeiro, que é Yeshua, o meu sacrifício. Aquilo que o nosso povo não tem hoje, não tem mais o templo, não tem mais o sacrifício pelos pecados, consequentemente, o nosso povo não tem a remissão de pecados. Morrem em seus pecados. E Yeshua falou, sem mim nada podeis fazer. Então não adianta você entender o que é o pecado e fazer aí N orações. Pegar o livro de orações judaico e orar de capa a capa para ter perdão de pecados. Não vai funcionar. Porque o perdão não vem por esforço próprio.
o perdão vem através do sangue de alguém inocente. E não tem mais sacrifícios, mas nós temos Yeshua. O sacrifício de Yeshua para nós tem validade passado, ele trouxe a redenção dos pecados. Daqueles que usaram do sangue de animais, ele ratificou aquele pacto, aquele tipo de liturgia, aquele tipo de ritual, onde um animal inocente derramava o seu sangue pelo homem pecador, e Yeshua substitui, Yeshua dá validade àquilo ali. Então é por isso que eu digo que quando eu sou imerso em nome de Yeshua, reconheço Ele como meu Messias, como Cordeiro, eu passo a ter os efeitos, os méritos do sangue de Yeshua, passam a garantir a remissão dos meus pecados. Então eu não preciso procurar outro meio de alcançar perdão de pecados, fazer oração de cedo à noite, rezar o livro de orações judaico de capa a capa. Eu não preciso disso, porque eu tenho o Cordeiro que tira o meu pecado. Eu oro de manhã em nome dele, eu oro à noite em nome dele, e ele me garante a remissão dos meus pecados. Mas por que eu estou falando isso? Porque daí, quando você é imerso em nome dele, Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, nosso sábio, vai dizer que todos aqueles que são imersos em Machia, todos aqueles que são sepultados em Machia, são revestidos do Machia. Então, quando eu sou imerso nas águas da Tevilá, em nome de Yeshua, eu estou sendo imerso nele. E eu saio revestido de Machia. Como é que Deus vai me ver? Deus não vai me ver coberto pelo sangue de um cordeiro, de um bode. Deus vai me ver coberto pelo sangue de Machia. Eu fui sepultado em Machia. Eu fui revestido de Machia. E o mesmo Shaul Rachali vai falar então aos Romanos, no capítulo 6, que é onde você vai encontrar isso, que se nós morremos e somos sepultados com Ele, nós também ressuscitaremos com Ele. Então essa Tevilá, essa morte, sepultamento e ressurreição, porque eu saio da água revestido de Machia, é uma morte. Entenderam? Morte, sepultamento e ressurreição com Machia. Então, a Tevilá simboliza uma morte. Aí, a Bíblia fala em primeira morte e segunda morte. Certo? A primeira morte, ninguém escapa dela. Não tem como escapar da primeira morte. Que é, como eu disse, um resultado da vida pecaminosa. Envelhecimento e morte. Quando não se morre por outros motivos. Essa ninguém escapa. Mesmo os santos vivos nos dias de Yeshua serão transformados. Então haverá uma morte instantânea, coisa rápida, e já vencida pela ressurreição, pela vida. Essa é a primeira morte. Agora a segunda morte, que é essa que vai ocorrer depois dos 1000 anos, que é a morte por causa do pecado, é o salário do pecado, eu não vou passar por ela. Sabe por que eu não vou passar por essa segunda morte? Porque eu já passei por ela de maneira antecipada na minha Tevilá. Entenderam? Então, quando eu fui imerso em nome de Yeshua, para a remissão dos meus pecados, eu fui imerso na pessoa de Yeshua, eu morri, de acordo com Paulo. Eu morri e fui sepultado, de acordo com Romanos capítulo 6. Então eu já passei por uma morte. A morte espiritual, eu já passei por ela. A morte, consequência pelo pecado, foi vencida ali na minha Tevilá em nome de Yeshua. Yeshua morreu por nós. Ou seja,
a segunda morte que eu teria que passar por causa dos meus pecados já foi quitada na minha Tevilá. Por isso, Talmide, é que todos têm que ser batizados, mas não batizado transgredindo a Torá. Ah, Rabino, eu já fui batizado lá atrás, eu fui batizado quando eu era criança, eu fui batizado alguns anos atrás. Tá, mas você estava vivendo o cumprimento da Torá naquele tempo? Ah, não, eu fazia um monte de coisa errada, então aquele batismo não teve valor. Não teve valor, porque você foi batizado para a remissão de pecados, vivendo no pecado. Você foi sepultado vivo. O velho homem não morreu, o velho homem estava vivo. Então aquele batismo, infelizmente, não teve validade para remissão dos seus pecados. Então vamos entender bem aqui. Bem-aventurado e santo aqueles aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Mashiach e reinarão com ele 1000 anos. Por que sobre estes não tem poder a segunda morte? Porque eles já quitaram a segunda morte na Tevilá em nome de Yeshua. Entenderam? O salário do pecado não é a morte? É a morte. E Yeshua não morreu no meu lugar? Morreu. Eu não fui imerso em Yeshua? Fui. Eu não tenho Yeshua como meu cordeiro? Tenho. Então ele pagou a minha segunda morte. Então a segunda morte não terá poder sobre mim. Por isso eu ressuscito na primeira ressurreição. Eu não fico para a segunda. Entenderam? Então, eu acho que às vezes as pessoas complicam um pouco. E quando a gente não tem o coração aberto para Deus, a gente não é sincero, a gente não busca crescer diante de Deus. Meus amigos, a conversão nossa começa quando nós estamos lá nas trevas. Quando nós estamos lá na plenitude do pecado, lá começa a nossa conversão. Lá Deus começa a trabalhar em nós, e a gente começa a crer, e a gente começa a entender, e a gente começa a obedecer a Deus. E a gente vai obedecer a Deus através do conhecimento da Bíblia, da Torá, e aí passamos pela Tevilá. Quitamos a segunda morte, quitamos o problema do pecado, temos Yeshua como nosso cordeiro. É o que nós falamos, salvação garantida. Não é? Então, vamos ressuscitar com Mashiach e vamos reinar com ele, e sobre nós não tem poder a segunda morte. Mas aqueles que morreram no pecado, aqueles que não aceitaram Mashiach como seu cordeiro, que procuraram outros meios de obter perdão de pecados, ou que não conheceram a verdade e ficaram parados no meio do caminho. É isso que é triste. Eu falei, a conversão começa lá no mundo, mas você não pode parar essa conversão. Você tem que avançar. Chegar no nível que chegou Cornélio. Eu gosto muito de falar de Cornélio. Cornélio chegou num ponto que o próprio Deus chamou ele. O próprio Deus falou, olha, procura Pedro. Só faltou Deus falar para ele, dar detalhes. Procura Pedro para te batizar. Procura Quefas, Rachalir,
para fazer a tua imersão. Procura Kefas Rachalia para fazer o seu enxerto no povo, na oliveira, que é Israel. Deus falou para Cornélio. Porque Cornélio não ficou parado no meio do caminho. Cornélio não cumpriu 1, 2 mandamentos e falou, tá bom, agora eu já estou servindo a Deus. Não, Cornélio avançou. E quando você perde o sentido. Tudo que você está fazendo perde o sentido. Você parou. Bom, vamos ver mais alguns textos aqui. Eu convido vocês para ler conosco. Então, a gente já viu aí em João que os mortos estão nos sepulcros. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Estão nos túmulos. Definitivamente esqueça isso. Aí fica procurando pretexto. Ah, mas o rico e o Lázaro estava no inferno. Aliás, o rico estava no inferno e o Lázaro estava no sei. Meu amigo, a parábola do rico e o Lázaro é uma parábola. Parábola é uma ilustração. Pode ser até que fosse uma crença pagã na época. Pagã. E que Yeshua usou para simbolizar judeus e gentios. Ali não tem outro sentido. A parábola do rico e o Lázaro não é literal. E a pessoa começa a procurar. Não, porque o rico estava no inferno e o Lázaro estava no seio de Abraão e se comunicaram. Enfim, é uma parábola. Procure entender a parábola. Não é se fixar na história ali. A história é história, é ilustrativa. Yeshua não estava falando de morto, de vivo, de recompensa de ninguém ali. Ele estava falando do povo de Israel, que era rico, que tinha a Torá, que tinha Moisés, que tinha os profetas, e do Lázaro, que comia das migalhas que caía da mesa. Dos gentios, que comiam do que caía da mesa do povo judeu. É esse o sentido. É este o sentido da parábola. Tem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha, nós temos aqui uma passagem quando morreu Lázaro, tá? Irmão de Marta, de Maria. E Yeshua falou, teu irmão, né? Vamos ver lá capítulo 11 de João, é melhor a gente ler, João capítulo 11. Teu irmão há de ressuscitar, Yeshua fala para ela. Vamos ver aqui. Yeshua, capítulo 11 de Atos, verso 21, Maria diz a Yeshua, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, Lázaro. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O que será que ela queria, né? Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Por que Yeshua não falou para ela, teu irmão está vivo, ô Maria, teu irmão está no céu. Por que ele não falou para ela, teu irmão está no seio de Abraão, fica tranquila. Não foi isso que Yeshua falou para ela. Porque aqui não é uma parábola, aqui é real. Yeshua falou para ela, teu irmão há de ressuscitar. João 11, 23. Disse-lhe Marta.
Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha o que é. Gente, veja bem, você está falando, nós estamos tratando aqui de uma judia, Marta. Como é que os judeus dos dias de Yeshua entendia essa questão de quem morre? E quem morresse ia ressuscitar no último dia. Não tinha essa crença de que, o meu irmão está no céu, o meu irmão está no reino, o meu irmão está no paraíso. Não. Ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa é a fé do povo judeu, do povo de Israel, dos dias de Yeshua. Mas depois mudaram, acreditam em imortalidade da alma. Bom, isso não é problema meu. O problema meu é ver como é que eles criam naquele tempo. No tempo da implantação da nova aliança. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Yeshua, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obviamente que Yeshua estava falando aqui da ressurreição de Lázaro. Yeshua estava falando da ressurreição de Lázaro. Vamos ver aqui mais na sequência. Quando Yeshua, então, no verso 40, diz para Maria, verso 39, disse-lhe Yeshua, tirai a pedra. Marta, porém, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Yeshua, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Yeshua, levantando os olhos ao céu, Yeshua olhou para cima, tá? Yeshua, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Eu quero que você medite isso aí. Procure entender isso aí. O que é que Yeshua olhou para o céu e falou, agradeceu a Deus, e depois ele olhou para a sepultura e mandou Lázaro sair. Aonde é que estava Lázaro? Por acaso Lázaro não estava na sepultura? Ou Yeshua olhou para o céu e falou, Lázaro, desce daí. Lázaro, sai do seio de Abraão e vem aqui. Foi isso que Yeshua falou? Não, Yeshua olhou para a sepultura, tiraram a pedra, Yeshua olhou para dentro da sepultura e falou, Lázaro, sai para fora. Então, como é que nós podemos entender isso? Aonde que estão os mortos? Na sepultura. Não estão no céu. Vamos ver mais algumas passagens. Vamos ver em Daniel, vamos abrir aí as nossas Bíblias. Em Daniel agora. Capítulo 12. Né? Sempre é bom ilustrar a nossa prédica com um texto, ou usar textos do Tanar, para mostrar que essa doutrina ela não é criada por Yeshua, ela já veio lá de trás. Daniel capítulo 12 diz assim, verso 2.
E muitos dos que dormem no pó da terra, dormem aonde, meu amigo? Muitos dos que dormem aonde? No seio de Abraão? No céu? Num lugar qualquer aí? Não. Muitos, Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui vem mais um termo novo aí, dorme no pó da terra. Ressuscitarão. Então aonde é que você se baseia para entender que tem uma morada no céu? Aonde? Que os mortos estão no céu, que os mortos estão no seio de Abraão, que os mortos estão nesse ou naquele lugar. Aonde você se baseia para falar isso? Porque aqui está dizendo que os que dormem no pó. E os que dormem, o estado do homem após a morte, é de dormência, é de sonolência. Vamos ver mais um texto. Vamos ver no Salmo, livro de Salmo 104, 29. Vamos ver aqui o que nos diz esse Salmo. 104, 29. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para onde? Para o pó. É por isso que tem que ter ressurreição dos mortos. Para onde que o morto vai? Para o pó da terra. E é de lá do pó da terra que vai ter que ocorrer a ressurreição do morto. Tá? É como se fosse uma reconstrução daquele morto. E isso, inclusive, é uma das razões que a gente não apoia a cremação. Viu? Eu acho que a cremação é um desrespeito ao ser humano. O ser humano tem o direito de voltar ao pó. Cremação é uma maneira de se livrar do morto, mais rapidamente. Não ter mais compromisso com ele. Virou pó, acabou. Virou cinza, né? Não pó. Então é um desrespeito. Então o homem vai ser reconstruído do pó da terra. Nós vemos 104, vamos ver se tem mais algum verso. Vamos ver aqui mais um texto, Salmo 115, verso 17. 115, 17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Tá vendo? Os mortos não louvam ao Senhor. Nem os que descem ao quê? Os que descem. Os que sobem, os que vão para o seio de Abraão, os que descem. Descem é pó da terra. Não louvam ao Senhor. Não pode responder oração, não sabe o que se passa mais no meio dos seres viventes. Vamos ver isso aí também, já que estamos falando disso, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Vamos ver o que diz. Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Olha que coisa interessante. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então, morto
O morto não tem mais nada a ver com o que se faz debaixo do sol. Sua memória está entregue ao esquecimento. Já não tem parte alguma nesse século em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vamos ler de novo. 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem ele jamais recompensa, mas a sua memória está entregue ao esquecimento. Então, essa oração pelos mortos, pedir para um morto interceder, oração aos santos mortos, pedir para santo fulano interceder por você, isso aí não tem sentido. Porque o morto dorme no pó da terra, não tem mais memória, apagou de vez. É até diferente um pouco até do sono, porque o sono você ainda pode acordar, você ainda pode sonhar, não é? Mas a morte não. A morte é um esquecimento total. E você vai dormir no pó da terra. Não tem nada que vai para o céu, nada que vai para o seio de Abraão. Entenderam? Está aí. O texto está explicando isso. Não é? Vamos ver se nós encontramos mais um texto em Atos, capítulo 13, já nos escritos. Vamos ver antes, Isaías, eu gosto, eu falei que eu ia dar uns textos do Tanar. Isaías 26, 19 diz assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Olha aí, olha a fé do povo judeu, do povo de Israel. Não tem reencarnação, não existe reencarnação. A reencarnação é uma doutrina cujo objetivo é anular o efeito da ressurreição. É esse. Até porque, e também desestimular as pessoas a procurarem servir a Deus. Por quê? Porque se eu sei que eu vou reencarnar, eu estou vivendo essa vida e eu vou reencarnar, então se eu não conseguir me purificar nesse meu tempo de vida, eu morro e vou nascer em uma outra pessoa. E aquela outra pessoa vai pegar o cajado e vai continuar e vai se santificar. É uma crença também que todo mundo vai ser salvo, porque vai se reencarnando e vai nascendo e vai, cada um purifica um pouquinho, e no fim vai ser todo mundo salvo. Aí eu não sei como é que vai ficar lá, né, na ressurreição dos mortos, como é que vai ressuscitar uma pessoa que viveu em 10 corpos? Isso é confusão, isso aí é paganismo puro. Então não existe reencarnação, existe ressurreição. É uma vida só que você tem. Você vive, faça o que você tem que fazer, viva da maneira que você quer viver, sabendo que você vai morrer e vai dar conta de tudo que você foi e de que você fez. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó. Despertai e exultai os que habitais aonde? No pó. Não é no céu, no seio de Abraão. O morto está por aí, baixando num e no outro aí, falou comigo, morto. Não, ninguém falou com você, isso é coisa da sua cabeça. Não tem isso. Morto nenhum vai aparecer em lugar nenhum, coisa nenhuma. Exultai os que habitais no pó,
Porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. A terra vai devolver os mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Então nós temos aqui mais uma palavra de ressurreição. Nós temos Daniel, nós temos essa palavra aqui, que é a fé do nosso povo. É o judaísmo bíblico. Tá? Vamos ver então Atos, capítulo... Atos, mais à frente. Atos, capítulo 13. Vamos ver o que diz lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Qual é o estado do morto? Dormindo. Entenderam? É muito importante que você saiba essas coisas. E creia na fé bíblica, de acordo com a Torá. Davi dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Dormiu e foi desfeito no pó da terra. É uma figura de Machia, né? Davi. Mas Davi vai ressuscitar. Tá? Então, vamos ver primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios 15, versículos 18. Vamos ver aqui. 15, 18. E também os que dormiram em Cristo... Olha, veja bem, eu vou ler o 16 primeiro. Porque se os mortos não ressuscitam, também Machia não ressuscitou. Olha só. Ou vamos até inverter, né? Se Machia não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Porque foi ele que deu essa certeza para nós da ressurreição. Ele é o único dentre os mortos, por isso que ele é chamado de primícias. Primícia quer dizer primeiro, primeiros frutos. Ele é o primeiro dentre os mortos que ressuscitou. Então, o Shaul Hachali, o apóstolo, nosso sábio, ele fala no verso aqui, verso 17. E se Machia não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Gente, por que está escrito isso? Porque a nossa esperança está em Machia. Com a morte dele, sepultamento e ressurreição, inocente como um cordeiro sem pecado, ele se tornou um sacrifício aceito por Deus. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ascendeu, subiu aos céus, se assentou aonde? À direita de Deus, aonde ele age como nosso sumo sacerdote. Então o texto diz, Paulo diz, no 16 diz, e se os mortos não ressuscitam, também Machia não ressuscitou. E se Machia não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Machia estão perdidos. Então, todos aqueles que dormiram nessa fé em Machia... Gente, é incrível que tem pessoas que falam que não acreditam na ressurreição de Yeshua. Tem pessoas que falam que não acreditam que ele morreu. Que ele morreu no madeiro, que ele foi sepultado, que ele ficou 3 dias no seio da terra
e que ele ressuscitou. Tem gente que não crê nisso. Tem gente que crê que Yeshua foi um homem normal, um tzadik, um homem justo dos seus dias, mas uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Aí, os que creem nele estão perdidos, não tem sentido nenhum. Crer em Yeshua é crer no sacrifício dele, na morte, na ressurreição, na ascensão, que ele está sentado à direita de Deus hoje, atuando como nosso sumo sacerdote. É por isso que eu falei, eu não preciso sacrificar animal, derramar sangue, e eu não preciso ficar rezando o livro de orações de cabo a rabo, porque eu tenho um sumo sacerdote diante de Deus. Eu tenho um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está diante de Deus, e com o seu sangue, ele me apresenta diante do Pai. Eu estou revestido dele. Deus, quando olha para mim, não olha para o Ishai, ele vê Yeshua. Eu estou revestido de Yeshua, ele me vê através de Yeshua. Mas agora, 19, se esperarmos em Mashiach, só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Acreditar no Mashiach, que viveu uma vida normal, mas que morreu, que casou, que teve família, que ficou por aí, somos mais miseráveis de todos os homens. Porque ele não fez o propósito dele. Ele não fez. Ele está morto, quem sabe, enterrado por aí. Não é nosso sumo sacerdote. Não pleiteia diante do Pai com o seu sangue pelos nossos pecados. Mas, agora, Mashiach ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro dos que dormem e que ressuscitou. Primícia dos que dormem. Dormiu, mas ressuscitou. O primeiro dentre os mortos. E a minha esperança está nele. Como ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. E continua. Porque assim como a morte, 21, 15 e 21 de 1 Coríntios. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Mashiach. Seremos vivificados, voltaremos a viver em Mashiach. Mas cada um por sua ordem. Yeshua, as primícias, depois os que são de Mashiach na sua vinda. Então, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que o homem, quando morre, ele dorme. Ele não vai para lugar nenhum, ele dorme. Ah, mas não sai nada do corpo dele? Sai o fôlego de vida. O fôlego de vida, que é chamado de espírito. O espírito é o fôlego de vida que nós temos. Agora, não somos só nós humanos que temos o fôlego de vida, os animais têm o fôlego de vida também. E quando um animal morre, o que acontece? O fôlego de vida dele volta para Deus. É Deus que dá a vida para o animal. É Deus que dá a vida para nós quando nós nascemos. Quando nós somos gerados no ventre da nossa mãe. É Deus que nos dá a vida, nos dá o fôlego de vida. Mas quando esse fôlego é retirado, esse fôlego, esse espírito, ele é impessoal. Ele não é uma pessoa. Você morreu, aí Deus vai ter lá no céu um arquivo, uma pastinha que Deus vai pôr o espírito do Diego.
Esse aqui é o espírito do Diego. Esse aqui é o espírito de quem? Do João. Esse aqui é o espírito do Pedro. Está tudo num arquivo aqui. Não tem nada disso. É uma força vital. O espírito é uma força de vida. E quando nós ressuscitarmos, os nossos corpos serão reconstruídos, a minha mente vai ser refeita, e Deus vai colocar de novo a vida, o fôlego de vida em mim. Estou vivo. Por isso é que nós temos que ressuscitar dos mortos, nós temos que ser reconstruídos. E eu serei eu mesmo, eu não vou ser uma outra pessoa. Claro, eu vou ser transformado, mas a minha mente é a minha mente mesma. Eu vou me reconhecer. Mas é assim, quando a pessoa morre, ele vai para o pó da terra, ele não fica zanzando por aí, ou vai para o céu, nada. Mas o que é a alma? A alma é o corpo mais o fôlego de vida dentro dele. A alma é um corpo com um fôlego de vida dentro. Então nós somos pessoas, almas viventes. A alma é um corpo com um fôlego de vida. É uma alma vivente. Os animais são almas viventes. São almas também. Animal é alma. Então é fácil. O que é alma? A alma é um corpo com mais um fôlego de vida dentro dele. Alma vivente. Quando ele morre, separa o corpo do fôlego. A alma desaparece, deixou de existir a alma. A alma não é uma coisa ligada à outra. Deixou de existir a alma. Esse fôlego volta para Deus. É um fôlego. É uma força de vida. Não tem nada lá. É como energia elétrica. Vamos supor que eu desligue a energia elétrica do meu computador. Meu computador vai parar de funcionar. Mas não vai ter essa energia elétrica que eu desliguei do meu computador, não vai ser um outro computador espiritual, o meu computador vivendo numa outra esfera. Não, o computador meu está aqui. Desligou da energia. O corpo desligou do fôlego. O corpo vai para o pó da terra, adormecido, não tem mais vida, não tem mais nada. E vai aguardar a ressurreição. E o fôlego de vida volta para Deus, que é o Espírito. Então, as pessoas complicam. O paganismo, a idolatria, a heresia desse mundo pagão complicou tudo, dificultou todas as coisas para as pessoas entenderem. As coisas não são tão complicadas assim. Bom, vamos ver 1 aos Tessalonicenses 4, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque cremos que Yeshua morreu e ressuscitou. Assim também, aos que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E aí o restante do capítulo aqui vai falar do arrebatamento, vai falar da ressurreição dos santos, da transformação dos vivos e do encontro com Yeshua. Bom, então nós vamos ver mais. Eu citei algumas passagens aqui, mas não dei. Vamos ver Gênesis 7. Vamos lá na Torá. Gênesis capítulo 7. Gênesis 7, 15. E de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Veja bem, carne em que havia fôlego de vida. Verso 22.
tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Então, isso é só para vocês, é só para confirmar o que a gente já tinha falado. Deixa eu ver se eu tenho mais um texto, ainda em Gênesis. Gênesis 9, verso 10. 9 e 10. Deus faz um concerto, uma aliança com todos os seres viventes, estabelece uma aliança, coloca o arco dele, o arco-íris nas nuvens, e diz assim o texto: e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo o animal que da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo o animal da terra. Então está aí, né? Tratando a alma como animais como alma. O verso 16, 9 e 16 de Gênesis: e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Então, alma vivente, animais são almas, nós somos almas, almas viventes, porque o fôlego de vida está dentro de nós. O que vai nos diferenciar dos animais? É que nós somos seres racionais, nós somos a imagem de Deus, nós temos promessas de Deus, é isso que vai diferenciar. Mas, no demais, se você vai lá no cemitério, estão sepultadas pessoas lá, tá? São pessoas que estão sepultadas lá. E lá no fundo da sua casa está sepultado um animal. É basicamente a mesma coisa. O que diferencia é quem está sepultado, que é uma pessoa, um ser humano. Então, tem o cemitério. Agora, o animal é a mesma coisa. O mesmo que acontece com o animal, acontece conosco. Vamos para o pó da terra e ali nós somos, então, desfeitos. A gente já falou também que a doutrina da imortalidade da alma, ela visa anular a ressurreição. Tá? Isso é muito importante você ter em mente. Se você acredita que a alma é imortal, veja bem, a alma, o fôlego de vida, que a alma já disse que é o corpo e mais o fôlego. Né? Se você acredita que sai alguma coisa do corpo e vai viver num paraíso, no seio de Abraão, enfim, ou no céu, isso aí anula a ressurreição. Eu pergunto para você, se tem uma pessoa lá no céu, na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, por que precisa ressuscitar essa pessoa? Fazer ela ocupar um corpo de novo, se ela está melhor, não é verdade? Se ela está no céu, está viva, está na presença de Deus, está louvando a Deus, ou está lá no seio de Abraão, para que voltar para um corpo? Então, essa doutrina da imortalidade da alma visa anular a ressurreição dos mortos. Tá? O homem é mortal. Lembra que quando Deus expulsou nossos pais do paraíso, Ele colocou um anjo lá para quê? Para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Está lá em Gênesis, que Deus colocou um anjo impedindo a entrada deles para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente. Então, são provas de que o homem não tem a vida eterna, não é um ser imortal, o homem é mortal, como todos os animais são mortal. No pó se acaba a esperança. Não tem reencarnação e não tem também
tem reencarnação e não tem ninguém vivo hoje no sofrimento ou no reino, enfim, não tem. Vamos ver mais um texto. Então, a nossa fé tem que se basear na esperança da ressurreição, sabendo, então, que nós dependemos da ressurreição para vivermos, para recebermos a nossa recompensa. Vamos ver se nós temos mais aqui. Também que nenhum esforço humano é capaz de redimir um pecador. Como eu falei, nem muitas orações, nem rezas, nem sacrifício, nada disso é capaz de trazer a remissão de pecados, né? Há que se achegar através de Yeshua, como já disse Paulo, que ele é a nossa ressurreição. Se ele não ressuscitou, então todos nós estaremos perdidos. Então, resumidamente, eu vou citar mais umas passagens aqui. Yeshua foi o único e o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Atos vai falar, no capítulo 26, verso 23, isto é, que o Mashiach devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, né? Então, quando a gente fala que Yeshua foi feito primícia, porque ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Antes de Yeshua, houve ressurreição de mortos? Houve, não é? Mas todos morreram de novo, tá? Nós temos o menino ressuscitado por Elias, está lá no capítulo, em 1 Reis 17, 22, o filho da Sunamita, 2 Reis 4, verso 32 a 36, o homem que reage sobre os ossos de Eliseu, né? Nós temos aqui também 2 Reis 13, 20 e 21. Nós temos também nos dias de Yeshua, o filho da viúva de Naim, né, que Yeshua ressuscita ele. Então, são ressurreições que existiram antes de Yeshua. Então, a ressurreição já havia, desde os tempos passados, tá? Um caso ou outro, mas havia, tá? Então, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas capítulo 7, de 11 a 15. Nós temos a ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 39 a 42. Nós temos a ressurreição de Lázaro, não é? Que nós já falamos um pouco sobre ela também, não é? E nós temos, esse aqui eu quero ler com vocês no capítulo 27 de Mateus, Mateus 27, 52. Vamos ver o que está escrito aqui. 27 de Mateus, 52. É, 27 de Mateus. Vamos ver aqui a ressurreição. 27 de Mateus. Nós temos o que aqui? Nós temos que quando Yeshua morre, só um momentinho que eu estou localizando. 27, eu vou ler aqui no verso 50. E Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito na morte de Yeshua. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, naquele momento que Yeshua morre, o véu do templo parte em dois, de alto a baixo,
e os sepulcros se abrem. E muitos corpos de santos que dormiam, mais uma prova que o santo dorme, foram ressuscitados. De onde? Dos sepulcros, gente. Não tem base para essa crença, que a pessoa morre e vai para outro lugar, vai para o céu, para o seio de Abraão. Não tem base, a pessoa morre e vai para o sepulcro. Quando Yeshua morreu, houve um terremoto, um tremor de terra, as sepulturas se abriram, muitos santos ressuscitaram, saíram dos sepulcros. E saindo dos sepulcros, dele entraram na cidade santa, em Jerusalém, e apareceram a muitos. Isso significa, gente... aí você vai me perguntar, e o que aconteceu? Tem gente que pergunta isso, né? E esses mortos aí? Esses mortos morreram de novo. Ressuscitaram, viveram mais algum tempo, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim e tantos outros. Ressuscitaram, viveram por mais algum tempo e morreram de novo. E Yeshua é o único que não morreu, que ressuscitou e está vivo para sempre. Nós temos depois Tabita, o jovem Eutico, não é? Mas ninguém, além de Machia, está vivo e consciente, desfrutando da vida eterna. Olha, gente, Moisés, tem muita gente que fala que Moisés está vivo. Está morto. Moisés está morto. Elias está morto. Elias não foi trasladado para o céu, ele foi trasladado de um lugar para outro, tá? Quando passa o cargo dele para Eliseu, ele é levado num carro de fogo às alturas, mas ele é levado para uma outra região. Por que eu falo isso? Porque alguns anos depois, Elias escreve uma carta lá de onde ele estava para o rei. Se Elias estava no céu, como é que ele foi mandar uma carta do céu aqui para a terra? Não, Elias não foi para o céu, Elias está morto, aguardando a ressurreição. Moisés está morto, aguardando a ressurreição. Enoque, Enoque está vivo, está morto. Enoque foi trasladado de onde ele estava para não ver a morte. Mas, de acordo com Hebreus, capítulo 11, vamos dar uma olhadinha em Hebreus para nós finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, né? Vamos ver capítulo 11 de Hebreus, você vai ter ali, falando dos grandes heróis da fé, não é? E você vai encontrar aqui, ó, no versículo 5, 11 e 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Olha, ele foi trasladado para não ser morto, não ver a morte. Quem sabe iam matá-lo onde ele estava, aí ele foi trasladado dali. Mas não significa que lá no outro lugar para onde ele foi, que ele não morreu, tá? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porquanto Deus o trasladara, Deus tirou ele dali, né? Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho que agradara a Deus. Aí o verso 7 fala de Noé, o verso 8 fala de Abraão. Aí você vai encontrar no versículo 13 um resumo, 11 e 13 de Hebreus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Todos estes. Abraão, Noé, quem mais que fala aqui? Isaac, Noé, Abel e Enoque. Todos estes. Ele teria que dizer, ó, todos estes, menos Enoque, morreram na fé. Certo? Mas ele não falou isso. Ele falou, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, todos estes morreram, inclusive Enoque. Então,
não tem nenhum santo vivo, a não ser Yeshua. Ele é o único que está vivo. E por isso ele foi chamado do quê? Primícia dos que dormem. Todos estão esperando nos sepulcros, dormindo nos sepulcros. Todos estão esperando o grande momento da vinda de Yeshua. Então, essa história de que Moisés está vivo, de que Elias está vivo, de que Enoque está vivo, se eles estivessem vivos, gente, olha, raciocine comigo. Quando Yeshua estava para ser sacrificado, ele orou ao Pai e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi? E não foi possível Deus livrá-lo da morte. Ele tinha que morrer, porque ele tinha que ser o cordeiro para trazer a expiação de pecados, a remissão de pecados para todo mundo. Mas se tivesse uma fórmula, qual é o pai que não vai salvar um filho? Se tem um jeito de não deixar o filho morrer como morreu Yeshua, qual pai que não iria se empenhar em salvá-lo? E ele falou: se for possível, pai. E não foi. Agora, como é que está Enoque no céu, Elias no céu, Moisés no céu? Então era possível. Então Deus tinha uma outra maneira de salvar o homem. Então isso é uma contradição. Yeshua foi feito primícia dos que dormem. E nós esperamos Yeshua. Os santos que morreram na fé ressuscitarão na primeira ressurreição, na vinda de Yeshua. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Nos reuniremos com o Senhor nos ares, iremos para Jerusalém, onde então reinaremos com Ele pelos 1000 anos. Esse é o ensinamento com respeito ao que acontece ao homem após a morte, o que vai acontecer no futuro, como nós podemos estar preparados na presença de Deus. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Divulguem o nosso curso, continuem firmes e vamos continuar estudando e nos aprofundando no conhecimento de Deus, para que possamos concluir o nosso processo de conversão, passar pela Tevilá e nos tornarmos parte desse povo. Shalom, que o Eterno seja convosco.